Boa noite a todos, alunos, estudantes e amigos da filosofia. Nós estamos aqui para dar continuidade à segunda parte do vídeo que fala sobre filosofia da linguagem. E para isso eu vou começar com um exercício de reflexão. Você já imaginou como seria a nossa sociedade? Como seria a sociedade se nós não tivéssemos desenvolvido a fala, se nós não tivéssemos desenvolvido a linguagem? Será que nós chegaríamos ao nível, ao ponto que nós chegamos hoje? Então, ainda continuando o tema da filosofia da linguagem, desde os filósofos ali, Platão, Sócrates e Aristóteles, esse tema da linguagem já é um tema de investigação. Sócrates, ele era um arguidor, ele gostava de fazer perguntas, de interrogar, né? E então ele fazia os seus questionamentos. Por exemplo, o que é a coragem? O que é a covardia? O que é a amizade? O que é a justiça? Só que como resposta, ele não queria aquilo que fosse superficial, aquilo que todo mundo sabia. Ele queria uma resposta que fosse mais profunda, que levava à essência daquilo que ele está perguntando, ou seja, a justiça. Ele não queria saber a definição de justiça, mas ele queria saber o que tem na sua origem, na sua essência. Existe um universal de justiça que serve de parâmetro para todas as justiças, né? Então ele cria o termo logos, que é razão, que é palavra. Para quê? Para que a justiça, o que faz com que a justiça seja justiça? Sócrates, então, ele vai procurar o conceito das coisas. O que faz com que a palavra amizade seja amizade, né? Ele vai em busca do conceito, não é aquilo que todo mundo imaginava que fosse, ou que todo mundo sabia que fosse. Ele queria o princípio, a essência da coisa, a essência de todas as coisas. E Platão, né, ele também se preocupava com esse tema da linguagem. Tanto é que ele escreveu o Crátilo, e nesse diálogo que ele escreveu, Crátilo e Hermógenes estão ali discutindo. Então Crátilo afirma a Hermógenes que ele não deveria se chamar assim, porque Hermógenes significa filho do deus Hermes, o deus do Olimpo. E Hermógenes não tinha uma vida de acordo que deveria ter o filho de um deus do Olimpo. Ou seja, a vida de Hermógenes não condizia com o nome dele. Então Crátilo vai dizer, vai fazer os questionamentos e vai defender a ideia de que a posição naturalista, que cada coisa corresponde ao seu nome. Então Crátilo, ele vai questionar Hermógenes. Por quê? Ele não concorda porque o nome de Hermógenes não condizia com aquilo que a palavra ou que o conceito Hermógenes significava. Então ele vai fazer uma crítica, dizendo que ele não deveria se chamar desse jeito. Já Hermógenes, ele defende a posição convencionalista. Ele vai dizer o seguinte: não, o meu nome não tem nada a ver com o conceito, a essência das coisas. O meu nome é uma mera convenção. Eu posso me chamar filho do deus Hermes, mas não tem nada a ver com o significado. Meu nome, o significado, não tem nada a ver com a essência das coisas. Então, esse tema da linguagem é um tema muito profundo, né? E muitos pensadores, muitos filósofos, eles vão se debruçar sobre isso. Só que Platão, ele não é nem convencionalista e nem naturalista. Ou seja, ele não acredita na questão de que tudo é convenção e nem de que tudo tem uma essência. Ele vai dizer o seguinte, que nós devemos nos preocupar com a ontologia da palavra, ou seja, a questão, a parte metafísica, a parte que vai além, que é a essência da coisa em si. Então ele fica no meio termo entre o convencionalismo e o naturalismo das palavras.
Vamos continuar aqui. Então a linguagem, né, ela nos permite comunicar, ela nos permite expressar o nosso sentimento, as nossas emoções, e sem ela, certamente nós não deveríamos chegar ao estágio em que nós estamos hoje. Ela pode ser verbal, né? Ou seja, ela tem a linguagem verbal, que ela pode ser oral ou escrita, e tem a linguagem não verbal, é aquela que se utiliza dos signos, é aquela que se utiliza dos códigos, dos sinais, como as placas de trânsito, por exemplo. Cada placa tem um significado, não está escrito ali o conceito na placa, tem apenas um sinal que nos leva ao conceito, ao significado dela. O filósofo Charles Sanders, ele vai dizer o seguinte, que tudo são signos. Os números são signos, o homem só pensa através dos signos e dos símbolos exteriores. Para isso ele vai utilizar, por exemplo, a palavra manga. Para eu entender a palavra manga, eu tenho que me inserir, eu tenho que fazer um questionamento sobre como essa palavra está sendo empregada. Eu tenho que contextualizar a palavra. Quando eu digo manga, eu posso estar me referindo à manga da camisa. Eu posso também estar me referindo à manga, à fruta. E também posso estar me referindo ao verbo mangar, mangar, de zombar, de brincar, de zoar, né? Então ele vai problematizar isso. Então ele vai dizer que nós devemos prestar atenção no conceito ou no contexto em que nós estamos utilizando a palavra. Roman Jakobson, ele vai distinguir 6 fatores na comunicação verbal. A primeira é o emissor, né? Aquele que emite, aquele que envia a palavra. O contexto é o encadeamento do discurso. A mensagem em si é aquilo que transmite a informação, é a transmissão da informação. O contato é o relacionamento, o convívio. E o código é o conjunto de disposições de regulamentos legais aplicáveis a diversos tipos de discursos. E o destinatário é aquele a quem se envia. Então a mensagem tem que ser clara, tem que ser objetiva e tem que explicar de forma inteligível aquilo que se quer falar. Wittgenstein, primeiramente, ele vai aceitar a ideia de que a linguagem deveria corresponder à realidade, ou seja, a linguagem seria um retrato do mundo. Só que depois ele muda de ideia, ele vai dizer que a linguagem não pode ser uma captura conceitual da realidade. Então o filósofo ele abandona a intenção de apresentar a linguagem como pintura da realidade. Então uns acreditam que a linguagem ela é a pintura da realidade. Outros vão dizer que não, que ela ultrapassa esses limites. Então a linguagem em si, a importância dela é enorme para o homem. Ela é um produto sofisticado, criado pela razão humana, é simbólica, estruturada, adequada à cultura que desenvolve. Então a linguagem e a cultura são coisas muito próximas. Por quê? Uma determinada palavra pode significar algo na língua portuguesa. E a mesma palavra, ela pode ter um outro conceito em outra língua. Então nós devemos ter cuidado com isso. Muitas vezes nós ouvimos aí pessoas de outros idiomas falando alguma coisa, alguma palavra, e logo nós começamos a dar risada, começamos a zombar da pessoa, né? E a pessoa não entende por quê. Porque, na verdade, aquilo que eu imagino ser, não é. E aquilo que ela está dizendo não é muitas vezes aquilo que eu penso ser. Então, a palavra, ela tem os seus diversos significados. E nós devemos respeitar essa questão. Nós estamos terminando aqui a segunda parte sobre esse tema da linguagem. E nós vamos falar, a partir da próxima aula, sobre algumas teorias da aprendizagem. Eu agradeço a todos e até mais.